Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos no podcast 1818. Estamos aqui para mais um episódio. Como eu sempre digo, mais uma história que eu tenho certeza que irá impactá-los. Bom, para iniciar o programa de hoje, eu vou pedir para você se inscrever no canal, pedir para você compartilhar muito o programa, muito o podcast, grupo da família, amigos, vizinhos, no condomínio, para todo mundo, para que a gente possa proliferar essa ideia que é a ideia do amor universal, do ecumenismo, de um diálogo que não seja agressivo e, claro, a construção de um mundo melhor. Então sejam todos bem-vindos e muito obrigado pela sua audiência. Oi pessoal, aqui é a Ana Clara Lambert e hoje nós temos um episódio extra especial, pelo menos pra mim, porque eu tenho uma grande amiga minha aqui, que é a Fernanda Tei. Então, Fê, você pode se apresentar pro pessoal que tá assistindo a gente, por favor? Claro. Oi Ana, oi Marcelo, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Fernanda, sou uma geminiana, gosto muito de estar com as pessoas, sou enfermeira, trabalho há 10 anos no mercado, no hospital, né? E estamos aí para contar nossa história. Muito bem, Fernanda Tei, seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast. E a gente vai iniciar nosso programa, como quase já é tradição isso, perguntando a você como foi tua infância, né? Se a sua infância foi já uma infância voltada para essa questão da espiritualidade, sua família. Conta um pouco para nós. Bom, Marcelo, fiquei refletindo muito, né? Porque eu já acompanho vocês. Claro, é a nossa fiel seguidora aqui. E aí eu já imaginei você me fazendo essa pergunta, né? Então, fiquei muito pensativa, porque desde que eu me conheço por gente, eu acredito em Deus, né? E isso independente da crença dos meus pais, assim, né? Os meus pais na infância sempre colocaram que a gente era católico, mas não íamos à igreja, não me lembro frequentando a igreja quando muito nova, né? A partir da catequese, aí sim. Aí eu me lembro meus pais frequentando mais a igreja, eu participando mais, né, da igreja católica como de modo geral, mas nunca me encaixei muito naquilo, né? Frequentava como se fosse uma aula de escola, assim, que eu não queria muito participar, eu tava ali porque eu era obrigada, né? Que tinha que acordar cedo no domingo de manhã e, poxa vida, eu tinha acordado cedo a semana inteira, né? Mas fiz a catequese, primeiro Eucaristia, fiz mais pra frente, peguei mais amizade com as pessoas da minha idade que tinham na igreja, né? Que era, na verdade, uma comunidade mesmo. E aí fui adentrando na comunidade, fazendo mais parte da comunidade. Fiz crisma, né? É interessante que na casa onde eu morava com os meus pais, as minhas primas eram minhas vizinhas. Então era assim, se uma esquecia, a outra passava na casa da outra para lembrar, né? Tipo, vamos, hoje é dia de crisma, assim. E foram 2 anos muito legais, né? Participei bastante, assim, tinha bastante atividade, tinha excursões. Mas se eu falar para você que eu absorvi da espiritualidade, daquilo, pouco, assim. Não foi muito absorvido por mim. Eu não me lembro muito de ter, nossa, isso aqui mudou minha vida. Não me recordo muito disso, né? Mas chegou um ponto da minha vida onde eu sentia a obrigação de ir nos domingos à missa, né? Sempre uma obrigação, sempre uma obrigação. E aquilo chegou um ponto lá para os meus 17, 18 anos, eu não quis mais participar porque eu assistia a missa, eu não participava dela, eu assistia mesmo e não me dava respostas, né? As respostas que me indagavam, do tipo, tá bom, depois da morte vem o quê? Né? Do tipo, da onde surgiu a vida? Da onde surgiu o ser humano? E em forma de espírito, não existe comunicação da espiritualidade conosco, assim, né? Eram perguntas onde, dentro da igreja onde eu participava, não eram respondidas. Então,
eu rompi um pouco com isso, assim, e fui atrás do espiritismo, porque eu achei que aquilo ia sanar as minhas dúvidas, né? E aí, primeira coisa que eu fiz não foi buscar um centro espírita, foi buscar o Livro dos Espíritos, né? Tá. Já tinha internet naquela época, eu não sou tão nova assim. Mas já tinha internet. Mas já tinha internet, e fui buscando na internet, né, as dúvidas que eu tinha. E aí, li o Livro dos Espíritos, e aí deu como se fosse uma clareada, assim, na minha cabeça. Despertou muito, a ponto de eu já saber as respostas que tinham ali. Então, eu achei aquilo muito interessante. Falei, nossa, como é que... Eu tenho muita dificuldade de leitura, né? Por minha preguiça mesmo, não foi? Meu pai sempre foi um leitor nato, sempre quis colocar vários livros para eu ler, e eu nunca quis aquilo, né? Mas este livro em especial, eu li assim, muito fácil, muito rápido, eu já sabia as respostas que tinham nele. Então aquilo me deixou meio intrigada, né? Da onde eu já sabia isso? E aí as coisas vão acontecendo na nossa vida, e eu fui fazer uma caminhada uma vez com a minha mãe, perto da minha casa, ali no Tremembé. E aí a gente decidiu passar por uma rua, assim. Uma rua que nem era tão... Aleatória, né? E aí, no começo da rua, tinha um centro espírita, uma casa, assim, muito pequenininha, um portão muito pequenininho, mas que estava aberto, assim. Aí eu bati o olho na placa, os horários que tinham de sessões, né? E eu falei, por que não, né? Eu tinha sempre muita vontade, mas eu sempre fui muito mais tímida, assim. Não sou uma pessoa de me jogar para as coisas, né? Então, fiquei passando naquela rua uns 3 dias, assim, para conseguir ter essa coragem de ir, né? E aí, as sessões eram sempre à noite. Fui numa quinta-feira à noite, que por acaso era o dia dos médiums, né? E fui lá participar, tudo. O pessoal sempre foi muito receptivo. Eu falei que era a minha primeira vez. Nossa, eles mostraram o centro inteiro. Mostraram que eles fazem, até hoje fazem, né? Ações de entregar comida. Sim, sociais, né? Pros sem-teto, né? Eles entregam ali mesmo, ali perto, porque... Eu acho muito fácil você ir lá no centro e entregar, né? Porque lá tem um monte, né? Você precisa ver o que tem ao seu redor, na realidade. E aí, ela foi me mostrando, tinha uma biblioteca gigante. Ela falou, olha, esses livros todos são doados, você pode pegar o que você quiser. Só anota aqui, né, pra você devolver, só pra gente ter um registro. E aí, iniciou-se a sessão, tudo. E eu falei, nossa... O que deve ser essa mesa aí, né? Porque até então não tinha ninguém na mesa. E aí, olha, agora vai ser... Porque sempre tem como se fosse uma palestra, né? Antes, tal, um momento educacional antes. Isso eu achava muito legal, assim, né? Cada semana tinha um que falava, não tinha, pressão, assim, né? Eles trabalhavam muito com livros dos médiuns, né? Então, olha, semana que vem nós vamos ler tal coisa. E aí você podia estudar em casa, se você tivesse esse livro, você podia estudar em casa e participar da roda. Ou não, ou ficar só ali observando e aprendendo e absorvendo aquilo, né? Ali eu aprendi muito, né? E aí depois tinha a parte prática, onde vinham algumas mensagens. E aí gostei muito daquilo, né? Mas quando chegou a minha vez de ir para a mesa, aí eu fiquei muito insegura, né? Porque eu falava assim, tá bom, e se não for um espírito tão bonzinho assim que vem me falar, e aí, né? O que eu vou fazer? E se dominar meu corpo? E se, né? Pura inocência, assim, pura falta de conhecimento mesmo. Você lembra quantos anos você tinha, mais ou menos, nessa época? Ali eu tinha... Acho que eu fiquei lá dos 18 até uns 20 anos, assim. Eu frequentei pouco até, né? Mas não era toda semana que eu conseguia ir, porque enfermeira, plantões, né? Não era toda semana que eu conseguia participar. Então, foi mais ou menos por isso.
E aí comecei a namorar com meu marido hoje, o Ricardo, e ele me apresentou a ordem, né, da qual eu faço parte hoje, onde eu senti essa segurança, assim, né? Onde eu senti que a espiritualidade, são vários caminhos que Deus oferece para você chegar até Ele, né? Não necessariamente um, ou aquele, ou determinado, ou não. Então, ali eu me encontrei, assim, ali é o meu porto seguro, acho que as coisas são realizadas ali dentro, trabalhadas com muito conhecimento, com muita calma, com muita responsabilidade, né? Não que no centro espírita não tinha, talvez eu não estava preparada para aquilo, né? Tanto que nada lá era forçado, assim. Mas não me via tão preparada, assim, né? Então, mais ou menos foi essa minha caminhada, assim, muito breve. E que me lembrei agora, teve um episódio quando eu tinha lá para os meus 13, 14 anos, onde foi uma coisa assim que até hoje para mim é muito difícil de ser explicado, assim, né? Se não explicado pela espiritualidade. Eu tava na plena adolescência, né? Início de adolescência, aquela coisa revoltada da vida, né? Todo mundo passa por essa fase. E aí, um belo dia, eu vi um filme de tubarão. E esse filme me deu muito medo da morte. Só que esse medo, ele só aumentou, assim. E aí eu entrei em estado de pânico. Fiquei trabalhando nisso, assim, de pânico a ponto de eu não conseguir dormir, porque eu tinha medo de morrer. Tinha muito medo de entrar em igreja, não conseguia olhar imagens, nenhuma delas. Não conseguia, assim, nada que você falasse sobre espiritualidade, pra mim, naquele momento, não queria dizer que eu ia morrer, assim. Tá. Né? Então, fiquei em pânico com isso. Como assim? Eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer. E aí, minha mãe, meus pais, né, me levaram pra psicóloga. Ela falou, olha, ela tem muita atividade, eu tinha muita atividade extra na escola, né? Então, olha, vamos tirar todas, deixar uma obrigação e um lazer pra ela. Mas não parou. E aí, meus pais, assim, maravilhosos, eles são muito abertos a qualquer religião, né? E aí eles começaram a abrir para as religiões, porque não tinha explicação aquele meu pânico de morte, né? Porque moveu a família inteira. Eu imagino. Que eu não conseguia dormir, assim. Achava que tinha envenenado a minha comida, sabe? Umas coisas assim, uns pensamentos... Perseguição, toque... Uns pensamentos muito... nada a ver mesmo, né? E aí... Nossa, foi em igreja evangélica, achavam que tinha um demônio em mim. Eu rio hoje, que eu olho a cena, eu me imagino... Porque na hora eu pensei, meu Deus, o que é isso? Eu dou risada, me desculpe, né, os evangélicos, mas foi como eu senti naquele momento. Eu não estava sentindo espiritualidade, então para mim naquele momento não servia. E aí fui para a igreja católica e nada melhorava, nada. E aí uma tia minha falou assim para mim, vamos num centro espírita. O centro espírita era longe, muito longe. A gente passou acho que 2 horas assim viajando. E aí chegamos lá, era um corredor, né? E o centro espírita fazia imagens para sobreviver. Imagens do Espírito Santo, imagens. Tá. E eu tinha que passar por esse corredor. E eu não conseguia abrir o olho. Não conseguia ver. Então tive que fechar o olho e alguém teve que passar segurando minha mão, né? E aí nesse centro espírita veio o preto velho. E aí o preto velho olhou pra mim e falou assim, você não vai morrer. Não vai, fia. Tem muito tempo ainda. Pensei comigo, graças a Deus, né? Alguém falou que eu não vou morrer. E aí, acho que eu não tava muito acreditando naquilo, né? E talvez ele tenha utilizado da coisa física para que eu acreditasse naquilo. E aí ele falou assim, fala pra ela tomar aí um suco de beterraba com laranja por 30 dias. E assim minha mãe fez, né?
Depois disso, eu nunca tive mais nada. Mas foi um episódio muito ímpar, assim. Porque como um filme de tubarão pode desencadear tanta coisa, né? E foi uma coisa, assim, um pânico de morrer mesmo. Eu não conseguia pensar nisso. Eu cheguei a passar mal dentro de igreja, tipo, quase desmaiar, não conseguia escutar cantos, não conseguia escutar nenhum tipo de música. Foi muito ruim, assim, essa fase pra mim, né? E depois disso, voltei pra igreja católica. Não foi uma coisa, assim, que, tipo, me despertou e eu permaneci na religião espírita, né? E meus pais sempre foram católicos, então pra eles também não foi uma coisa, assim, que eles seguiam aquilo, porque, nossa, aquilo mudou muito, né? Foi um despertar pra mim mesmo. Mas aquilo foi um episódio muito curioso da minha vida, assim. Eu fui escutando o seu relato e eu vi 3 grandes etapas, né? 3 grandes momentos aí da tua história. Que é o primeiro, a igreja, a espiritualidade, como você narra, fica algo um pouco distante, mas ela foi importante, porque ela possibilitou um grupo social, né, e que pregava coisas boas, e que prega coisas muito boas, né? A gente não pode deletar essas experiências, de grupo de jovens, de ações na comunidade, enfim, as quermeses que todo mundo trabalha, né? Todo mundo de alguma forma acaba se envolvendo nos projetos. Aí depois tem um período onde você rompe com isso e busca o espiritismo, e ali você começa a achar algumas respostas se deparando com o livro dos espíritos, né? E que traz ele vai decodificar aí as questões que a Bíblia traz, enfim. E depois você tem uma experiência que o seu marido, né, que era, claro que de forma sempre muito inteligente, os convidados, eles vêm aqui, eles sempre citam, né, e você narra esse terceiro momento, que seria a sua entrada para a ordem. E aí, de repente, você resgata uma história lá da sua adolescência, que foi extremamente impactante. Então, fazendo a conexão de tudo isso, né, eu acho que o pano de fundo era uma busca espiritual, né? Eu acho que o resumo da ópera é alguém que busca efetivamente um lugar que funcione para você, como a gente sempre diz aqui no programa, para cada pessoa funciona de uma forma. Exatamente. Por isso a ideia de pregar tolerância, universalismo, ecumenismo, porque aquilo que serve para mim nem sempre vai servir para você e tem que ser respeitado. Mas eu acho que desde o início até o momento atual, sempre houve uma busca, né? Agora, o que me chamou a atenção, né, e claro, não zombando, não faria isso nunca, das suas experiências pessoais, mas qual a conexão do tubarão, né? Porque assim, o tubarão, ele poderia ter despertado medo da praia, medo de nadar, medo de ir pro mar, sei lá. Mas qual a conexão disso com a questão da sua espiritualidade e principalmente com símbolos, que são símbolos, a maior parte deles, imagens, a maior parte fazem parte do gabedal e da estrutura doutrinária da Igreja Católica Apostólica Romana. Você tentou entender isso? Olha, eu tentei na terapia buscar, talvez, gatilhos, né? Porque o tubarão foi um gatilho, E foi verdade. O quê? Um filme? Foi um filme que eu vi na sessão da tarde, coisa de besta. Nossa, sessão da tarde. Podia ver Lagoa Azul, não. Ver um filme de tubarão, nada a ver. Você ainda tem medo do tubarão? Ou o medo do tubarão passou? Olha, eu tenho medo de tubarão ainda. Então, acho que todos nós, né? Por favor, não me coloque no tanque. Mas eu peguei antes, na minha infância, eu era apaixonada pelo Free Willy, né? Adorava a orca. E depois do filme do tubarão, eu não tive muito, assim, proximidade com peixes. Mergulho, não tenho problema nenhum com isso, desde que o peixe não toque em mim. Não sei, tentei buscar isso na terapia, né? Porque, na verdade, é um símbolo.
Exatamente, que talvez desperte algo no meu inconsciente e que seja algo muito traumático para mim. Sim. Mas eu não consegui ainda achar esse caminho, né? Não vem, vem um pânico muito forte e bloqueia. Então eu tentei realmente buscar, porque eu falei, qual a conexão, né? Qual a conexão de tudo isso? Porque além do tubarão, vem os símbolos praticamente todos católicos, né? Porque as imagens são praticamente exato, todas católicas. essa conexão que é interessante. Então, não sei da onde parte, assim, né? Depois disso, eu não tive mais nenhum problema. Hoje eu tenho, inclusive, imagens católicas na minha casa, sem problema nenhum. Não tenho uma imagem de tubarão. Por favor, não me deem de presente. Mas não sei, não consegui buscar, assim, né? Fiz psicanálise. Não para isso, né? Mas isso também, essa etapa também da minha vida. Mas não achei, eu ainda não achei, assim. Talvez um dia eu tenha maturidade emocional para enfrentar isso, né? Eu coloquei isso porque isso foi um episódio muito importante na minha vida, onde eu tinha algo físico e mental, porque eu podia passar tranquilamente 2 noites sem dormir. Tranquilamente. E sem comer. Então, se tornou físico, né? Mas eu tive a minha cura espiritual, né? Através, talvez, desse suco aí, mas eu acho que, na verdade, ele usou porque eu não devo ter acreditado muito no que ele falou, né? Ele deve ter tido uma ferramenta ali. Do tipo, ela não acreditou que eu falei, tá bom, eu vou dar um suquinho aqui pra ela, pra ela acreditar nisso. Eu vou trazer vai fazer, alguma coisa que seja física para que ela possa projetar naquele físico, né? Que seria o líquido ali, mas agora aí depende como eu disse, né? Cada religião possui um sistema de compreensão. Dependendo do sistema de compreensão, isso pode ser até experiências de vidas passadas. Muitos dos nossos convidados que aqui vieram, dentro daquilo que eles acreditam, eles colocam vidas passadas, reencarnação como fato, como crença e ponto, né? Então, dentro desses sistemas, talvez seja alguma coisa ligada a vidas passadas, que talvez é melhor nem mexer, porque se é algo que está resolvido, né, não voltou mais essa situação de pânico, talvez não tenha por que querer entender isso, né? Na vida, às vezes, a gente tem momentos interessantes de medos que não tínhamos e passamos a ter, né? Ou sensações de pânico diante de um momento completamente novo. Então, ontem eu não tinha, mas hoje eu tenho. Por quê? Lembra, até você da área da saúde, é igual alergia, né? Parece que a alergia, assim, ontem você não tem, mas hoje você passa a ter. Então, é uma coisa muito doida essa, né? Agora, já emendando a alergia e a saúde, você é enfermeira formada, né? Já está na área há muito tempo. E você, eu sei, a gente sabe que você já trabalhou em todos os segmentos aí, né? De oncologia até PS, né? Dentro da área da enfermagem. O quanto você acredita que o seu trabalho é uma missão espiritual? Olha, Marcelo, igual eu falei pra você, eu nasci acreditando em Deus e eu nasci sabendo que eu tinha que trabalhar na saúde. Isso é um fato. Isso eu já busquei explicação e não existe, porque ninguém da minha família é da área da saúde, só eu. Então, por quê, né? Qual a conexão daí? Não sei. Eu também acredito que sejam coisas de vidas ou coisas de missões que a gente tem que fazer aqui. E falo pra você, que missão que eu fui escolher, né? Porque, poxa vida, não é fácil. Eu falo que eu gosto de estar muito próximo das pessoas, mas as pessoas me irritam, né? Então eu tenho que entrar num equilíbrio, porque ninguém é fácil. Eu também não sou. Ainda mais você trabalha com a pessoa doente. Ela não... né? E eu tive uma aula de psicologia na faculdade que ela fala uma coisa muito interessante. Quando o ser humano fica doente, ele regride emocionalmente e mentalmente também.
Então a gente brinca que o homem doente parece uma criança. Não. A maioria, Talvez a maioria, vai. Eu sei que isso é empírico aí por causa da sua profissão, mas... Poxa vida. Não, eu já provei, mas tá bom, vamos lá. Mas todos nós, né? Quando a gente tá doente, a gente quer ser cuidado, né? E nem sempre as nossas crenças, a nossa espiritualidade, as nossas individualidades, elas são respeitadas quando você tá internado, né? Porque quando você entra numa instituição, ela tem protocolos de segurança, ela tem uma rotina para seguir, e é você que tá vindo de externo. Então, o hospital meio que te encaixa na rotina dele, Tá. né? E eu tive uma professora na faculdade onde ela falou para mim assim: tira o tomatinho, que é o paciente, da caixa, deixa ele tomar banho na hora que ele quiser. E isso é uma metáfora, tal, né? Mas isso eu aplico muito dentro do meu trabalho, né? Se você pode deixar a pessoa mais confortável naquele momento, por que não? Né? Eu falo muito isso, assim. E ainda bem que eu trabalho numa instituição e que compreende isso, né? Existem momentos em que a gente tem que colocar aquilo como uma imposição mesmo. Porque as pessoas, elas ficam, às vezes, em tanta negação, com tanto medo, que elas te afastam, né? E elas são brutas, elas têm a fala ofensiva. E aí é nesse momento que dá raiva, mas que você tem que manter o seu equilíbrio. Porque você tem que enxergar a dor do outro dentro da raiva dele, dentro de quando ele te empurra, né? Você tem que enxergar que ele tá sofrendo ali, né? E que ele precisa de auxílio. Então, você tem que tentar deixá-lo o mais confortável possível, né? O que eu vou falar agora pode até ser ofensivo, mas um bicho aquado, ele te ataca, né? E quando a pessoa tá doente, ela tá acuada, porque ela tá fora do ambiente dela, ela tá sem a roupa dela. Vulnerável total, né? Sem a roupa dela, ela não sabe o que vai acontecer com ela, porque tudo muda a cada segundo, principalmente dentro do hospital, né? Então, eu tento ver muito essa parte, assim. Eu, na pandemia, trabalhei na pandemia também, e na pandemia tive vários momentos onde eu tive que sair da caixa total, né? E tive que enfrentar os meus medos. Eu nunca na minha vida tinha trabalhado com pessoas muito graves, né? Eu não fiz especialização disso, não sei nada. E eu fui treinada muito rapidamente, porque era aquilo que demandava e era aquilo que a gente tinha que cumprir. E foi tranquilo, né? Foi tranquilo. Pedi muita ajuda a Deus, a toda a espiritualidade, porque eu falava, eu não posso errar. O meu trabalho eu não posso errar, né? Porque se eu erro, eu mexo com a saúde, que é a coisa mais importante e principal do outro. Então, eu tentava fazer as coisas mais devagar, tudo, né? E na pandemia eu já tinha isso, né? Esse feeling, mas eu desenvolvi uma coisa muito importante, que é a leitura do olhar do outro, né? Porque eles não conseguiam falar, muitas vezes não conseguiam falar. Principalmente quem tava entubado, né? Eu acho que a gente chama de pré-tubo, né? É a situação onde a pessoa tá muito consciente, ela tá desesperada porque ela não consegue respirar, mas ainda não chegou no estágio da intubação. Ah, tá. Então, ali é onde cai todas as fichas da sua vida e você não consegue falar, você não consegue sair dali e você não podia ficar com ninguém. Isso eu acho que é um dos pontos mais... Aquilo eu saí inúmeras vezes de um quarto e fui pro banheiro chorar. Inúmeras vezes. Porque aquela situação era muito triste. Era muito triste. E aí a gente via as pessoas se agarrando na fé, porque só tinha fé para se agarrar. E olha que eu trabalho num hospital de ponta aqui em São Paulo. Não é um hospital público, não é um hospital onde faltou recurso. Então,
eu imagino, se aquilo já quebrou meu coração, imagine as pessoas que trabalhavam no hospital público. O que devia ser aquilo, né? Então, eu via muitas pessoas, assim... Você podia tirar tudo, menos o terço da mão dela. Né? Você podia dar banho, mas voltava o terço na mão. E aquilo era importante para aquela pessoa. Então, por que não? Né? Porque pelo protocolo da instituição, você não podia deixar. Porque aquilo interferia nas máquinas que estavam ligadas ali. Mas por que não? Se era a única coisa que a pessoa podia se agarrar naquele momento, né? Então, e é leitura de olhar. Porque a pessoa não conseguia falar, né? Então, eu desenvolvi isso, assim, é o olhar para o outro. É o olhar com vontade de realmente saber como o outro está, né? E aí a pandemia me mudou muito, porque a pandemia me fez realmente perguntar você está bem? Com vontade de escutar a resposta. Porque a gente fala assim, e aí, tudo bem? E não quer escutar a resposta. A maioria das nossas conversas no dia a dia são muito assim. mecânico, né? É extremamente mecânico, né? E eu levo isso para minha vida, assim. Hoje eu trabalho numa equipe onde as pessoas... Eu acho que o mundo, né? O mundo tá doente mentalmente. São ansiedades, são depressões, são medos. E aí, eu também tenho os meus, né? Mas tem vezes em que o outro tá pior, que ele precisa da sua ajuda e que as pessoas não querem olhar umas para as outras, né? Então, o que eu aprendi na pandemia, eu levo para mim. Então, várias vezes já cheguei em funcionários meus, em colegas de trabalho, falando: meu, você tá bem? Vamos ali tomar um café. E às vezes na brincadeira a pessoa começa a falar, ela chora, ela desabafa tudo que ela precisa tirar ali, né? Então, por que não? E aí eu viro é o conhecimento da minha professora de faculdade, né? Tire as pessoas da caixa. Queira ver o outro, né? E aí, e isso tem muitas vezes também que isso vem muito do meu feeling da espiritualidade, né? Tem vezes, eu falo que todo mundo tem o seu sexto sentido, a sua intuição, o seu momento de que a espiritualidade conversa com você, né? E a gente está o tempo inteiro com ela, o tempo inteiro, basta a gente querer. Sim. Quando a gente quer escutar, ela fala, né? Inúmeras vezes. Fala com aquela pessoa, não fala isso para aquela pessoa. Porque tem vezes que você fala alguma coisa que dá um gatilho assim gigantesco no outro. E várias vezes eu até brinco, as meninas que trabalham comigo uma vez, a menina tava muito depressiva, com muita ansiedade. E eu olhei pra ela assim, eu falei assim: não vai chorar, né? Mas eu fui brincar. E aí ela começou, meu Deus do céu, por que eu não escutei? Mas tudo bem, eu reverti a situação. Ela falou assim, não, eu que já tava assim, tadinha, ela precisava de ajuda, né? E ali, na verdade, foi um canal que ela achou, porque ninguém olhou pra ela. Ninguém olhou, as pessoas não olham para as outras. Mas talvez tenha sido eu o canal ali, de uma forma nada a ver, mas fiz, né? E aí, dentro da minha profissão, existem, como eu já falei, eu trabalho no hospital e existem pessoas de inúmeras religiões, né? E aí a gente aprende a respeitar, assim. Porque mesmo na faculdade eu tive aula de religião, então cada dupla ia atrás de uma religião. Os Mormons, por exemplo, eu tive que ir atrás dos Mormons, eu nem sabia que existia Mormons, né? Tive que ir atrás, por quê? Por exemplo, os judeus. Quando um judeu falece, não pode ser uma mulher a primeira a entrar no quarto. E não pode se retirar nada do que está no corpo do judeu. A única pessoa que vai tirar é o rabino. Então, isso a gente tem que saber, né? A gente tem que saber, a gente tem que procurar saber da família, o que a família deseja, o que o paciente deseja. Então, isso é o tempo inteiro, a minha vida é o tempo inteiro, assim, né? Então, vou pro trabalho e me desligo da espiritualidade? Não, não tem como.
Não existe isso na minha vida. Eu tô o tempo inteiro ligada, né? E eles me ajudam muito. Porque cada desafio que vem. Mas eu acho que essas etapas da minha caminhada espiritual, elas me abriram, ela me abriu, assim, para eu respeitar todas as religiões e todas as formas das pessoas de quererem e desejarem expressar o seu desejo ali, né? Sim. De o que fazer com elas, o que não fazer com elas, né? E eu acho que isso é extremamente importante. Então, a espiritualidade é o tempo inteiro, é a enfermagem pura, é a saúde pura. Porque quantas vezes eu já não doei o meu ser pro outro, assim, né? E não é só um trabalho, não é só dar um banho, né? Às vezes é no banho que você enxerga a principal individualidade do outro, porque você invade a privacidade do outro. Você tem que ter muito respeito com isso, né? E aí é um corpo humano, mas tem uma alma ali, né? Tem uma consciência ali. Então, é enxergar o outro como uma outra alma, é respeitá-lo a esse ponto, né? Então, a espiritualidade também é isso. Eu acho que o principal, assim, é o respeito. Então, muitos falam, enfermagem por amor. Não é por amor, a gente faz também por dinheiro, porque a gente precisa sobreviver. Claro. As necessidades básicas da vida A gente precisa material. sobreviver, né? Mas, se você não tiver amor, você não prospera. Porque é dificílimo cuidar do outro, né? Eu brinco, eu falo assim, eu não tenho filhos, mas tenho um filho. Você sabe que é difícil de cuidar. Mesmo sendo o seu é pior, eu acho. E eu acredito que muita gente começa na profissão e para, né? Acaba buscando outros caminhos, porque uma coisa é a parte técnica, a parte do conhecimento do ser humano, do corpo, biológica e etc., de toda a parte farmacológica ali, que também vocês acabam, né, conhecendo, né, é inevitável, mas tem o dia a dia, né, que é o literalmente cuidar do outro. Muito, assim, né? Fora... E quem tá lá, assim, eu não sou da área da saúde, né, você sabe, eu sou da área da educação, a gente também lida com o ser humano 24 horas, né, de uma outra maneira, mas também lida. Mas o outro sempre tem uma expectativa sobre nós. E eu já fui, óbvio, né, ao médico e já fui em hospital, óbvio, e a gente sempre espera ser olhado. E é fatal, quem está me escutando aqui, quem está assistindo o programa vai concordar comigo. Quando a gente é bem tratado, a gente sai falando. Nossa, a enfermeira foi tão gentil. Nossa, o médico foi tão legal comigo. Ele olhou, ele perguntou, ele conversou. A enfermeira teve todo um cuidado. Aí, legal, eu sou pai, né? Aí minha filha vai tomar uma injeção. Aí a gente sai falando, nossa, aquela enfermeira foi tão delicada, teve tanta paciência. E o contrário também é verdadeiro. Exatamente. Nossa, como aquela pessoa foi grossa. A gente até entende a dificuldade do dia a dia, como eu também tenho a minha, mas se a gente escolheu aquela profissão, óbvio que a gente precisa, como você falou, do salário, né, das condições, para que a gente tenha uma vida também de qualidade digna, mas eu tenho que entender que eu tenho que tratar muito bem o outro, porque esse é o meu papel também dentro da minha profissão, né? E a gente sabe que todas as áreas, sem exceção, tem um bom e um mau profissional, né? Mas nem toda profissão a pessoa chega tão fragilizada como num hospital. Porque assim, o jovem, você que teve sua vida acadêmica, você chega lá, você tem um monte de expectativa, você também quer ser tratada bem, mas você não está tão vulnerável. Não. Por mais que você está chegando ali, começo. Mas a pessoa que chega no hospital, seja ela qual for a doença, a dor, seja o que for, ela está vulnerável. Tá.
né? Muito. Então é um momento, você pega a pessoa no momento que talvez ela nunca mais vai lembrar de você, mas você pode ser decisiva ali no olhar, ponto, né? Às vezes você tá só com uma gripe, mas a pessoa ali vai fazer a diferença. Então é uma área muito sensível, na minha opinião. Você descreveu um pouquinho, né, do que é o nosso dia a dia, assim, mas eu acho que o principal, Marcelo, é fazer um pouquinho a mais, né? Quando você faz o que você ama, você faz um pouquinho a mais e você não percebe, né? É cantar uma música que a pessoa gosta, é colocar a música que a pessoa gosta, é colocar no canal que a pessoa gosta. Ah, eu quero ligar para fulano, não tô conseguindo. Não é meu trabalho ligar. Mas por que não? Né? É fazer o mínimo, assim. Tem várias vezes que eu percebo que a gente leva a pessoa para tomar banho, tudo. Ah, e tem que colocar a camisola do hospital. Por quê? E aí as pessoas ficam muito felizes quando eu falo, não, coloca a sua roupa, você não trouxe a roupa? Coloca a sua, não tem problema. Nossa, eu posso. Porque quando você coloca, você institucionaliza a pessoa, você tira a personalidade dela. Quando você deixa ela colocar a roupa dela, ela já tem um pouco mais dela, né? E quando o mental tá muito bom, o corpo responde mais igual. Rápido, né? Igual. E isso foi pandemia também. Quando as pessoas eram muito pessimistas, elas pioravam, assim, exponencialmente e extremamente rápido. Quando as pessoas eram positivas, elas iam embora na mesma velocidade, né? Então, eu percebi muito que vem muito do mental. Então, a gente tem que trabalhar o mental também do paciente. Não é só a doença física dele. Então, às vezes, é você sentar e escutar. Você tem tempo? Não. Ninguém tem, né? Mas você, às vezes, não precisa falar. Não precisa falar 5 minutos. Precisa falar 10. Precisa falar meia hora. Precisa falar. É simples. E Fê, uma pergunta também dentro da questão da rotina, mas a gente tem muita essa ideia de que o hospital é um lugar mal assombrado, né? Sempre tem essas histórias de manifestações sobrenaturais em hospital. Quem nunca viu um vídeo de hospital abandonado e falou assim, meu Deus, o que é isso? Aí eu queria saber se você já teve experiências em relação a isso, tipo, coisas sobrenaturais que aconteceram pra você ali no ambiente de trabalho. Olha, já tive relatos de pacientes. Teve uma paciente minha que ela era uma oncológica já, em fim de vida, mas ela não aceitava. E aí eu fui jantar, voltei, ela tocou na campainha desesperada. Tinha uma mulher aqui, tinha uma mulher aqui. Ninguém tinha visto essa mulher, ninguém. Ela falou, tinha sim, ela me fez ajoelhar. Eu falei, mas a senhora tá na cama. Ela, tinha uma mulher aqui, junto, tinha uma mulher lá. Sou eu que vou falar que não? Eu falei, ai, olha, eu não vi. Mas se a senhora tá falando que tinha, ela falou alguma coisa assim que te impactou. E aí ela começou a chorar, porque ela começou a falar que não eram coisas legais que a pessoa tinha falado pra ela. E aí a gente tem que sentar e acalmar, né? Eu não tinha visto, eu não tinha escutado, mas ela falou pra mim que tinha. Então, quem sou eu pra falar que não tava, né? Eu já presenciei, assim, pode ser uma falha técnica, mas no final de ano, geralmente, a gente esvazia algumas alas, né? Porque a ocupação do hospital abaixa. E aí, tinha uma ala fechada e só tinha um quarto que, na madrugada, do nada, começou a disparar a campainha. Só um. A gente ligou, nada, o quarto trancado, ligou lá na central. Não, mas a campainha não tá disparada daqui de baixo. Putz! Mas a gente pediu pra ele resetar o sistema lá de baixo e ficou por isso mesmo. Ninguém entrou no quarto, deixa quieto lá. Melhor não mexer, né? Deixa pra lá, não vamos mexer nisso agora. Mas existem, sim. Eu acho que ter um profissional de saúde que não acredita em Deus, que não acredita em coisas, na espiritualidade, em coisas sobrenaturais, é muito difícil de você achar. Porque existem curas, existem situações onde só a espiritualidade responde. Tá. Só a fé do outro responde.
Então, de regra, claro que a gente não generaliza, mas no meio da enfermagem, a maior parte das pessoas tem uma crença em alguma coisa. A maior parte delas. É. A maior parte delas. Talvez até pelo fato de lidar com a morte muito próxima, né? Porque você estava falando negócio da pandemia, e na minha visão, não sei se eu estou certo, tinha um agravante ainda, que aí entra no mental, que era uma doença. Nós tivemos várias etapas da pandemia, né? O início dela para o meio dela, não havia perspectiva nenhuma de mudar aquela situação. A vacina ainda era algo distante, né? Não era uma coisa que era tão palpável, né? E isso era uma corrida internacional. O mundo estava abatido pela mesma doença. Então a pessoa que ia para o hospital e falava, olha, você vai ter que ficar internado, já passava um filme na cabeça, porque a mídia mostrava aquilo 24 horas, quer dizer, e aí eu fico imaginando ainda, quando vinha a notícia, como você disse, a pessoa vai ter que entubar. Então a pessoa já tinha isso meio como uma sentença de morte, exatamente. Porque eu escutei isso também, né? Assim, não eu, Marcelo, né? Mas eu escutei isso de relatos, né? Das pessoas que estiveram nessa situação e quando escutaram isso falaram, é pânico, agora eu vou morrer. E porque muitas falavam, não vou voltar. Então eu acho que a pandemia, como você mesmo narra, que houve todo um aprendizado pessoal, não só humano, mas profissional, eu creio que todo mundo que conseguiu fazer uma leitura efetiva desse momento histórico, não tem como não ter se transformado em algo melhor, né? Eu esperava que muito mais pessoas passassem por esse processo. Esqueceram um pouquinho, né? Não, a gente esquece muito rápido, né? Pode ver a questão da dor. Você é da área da saúde, eu já estudei um pouco sobre a dor. A dor é um troço muito louco, porque você tem a dor, você sofre absurdamente, mas ao mesmo tempo você esquece dela muito rápido. Você pode ver mulher que tem vários partos normais, né? Então, como assim? E se lembrasse da dor, talvez não teria outro, né? Com certeza, não teria outro. Então, é uma coisa, a dor é uma coisa, e aí vem a complexidade cerebral, como o nosso cérebro nos engana muito, né? E como ele faz com que a gente tenha um medo de tubarão, né? Que é uma coisa extremamente inusitada, da forma que foi, né? Porque medo de tubarão acho que a maior parte de nós temos, mas a forma que foi. Então é muito complexo isso. E eu não consigo realmente, em toda a tua narrativa, eu vi elementos profundos assim de espiritualidade e o quanto a espiritualidade te dá um aporte para você todos os dias ir lá, cumprir seu plantão e tratar as pessoas com dignidade, né? Porque eu estava refletindo na sua fala, parece bobeira, é apenas um recorte de um processo de tratamento, mas quem é a Fernanda para o Marcelo, se eu chego lá te conheço na hora e naquele momento você vai ter que me dar um banho? E o banho, parece que não, mas é um momento de profunda intimidade. Muito. Que você é educado desde criança, fecha a porta do banheiro, tenha respeito. Se lava, faz sozinho. Seu corpo, né? De repente vem um estranho e que você não tem relação, você não tem conexão nenhuma. E aí você é invasivo, né? Total. Você se sente vulnerável, né? Total. Então é uma profissão que, se você não tem, no caso da enfermeira, né? Se não tem essa sensibilidade de perceber que o outro passa por isso, né? E aquilo que eu falei, você pega as pessoas num momento de profunda porque assim, eu posso pegar uma pessoa que sensibilidade, só vai fazer um procedimento cirúrgico, sabe? Só vai fazer uma cirurgia que é uma cirurgia muito simples. Mas toda cirurgia tem sua complicação. Que pode acontecer. A maioria das vezes não acontece. Mas pode acontecer. Não é zero risco. Né? Posso pegar uma pessoa extremamente saudável que, olha, você vai ter que tirar, sei lá, pelo da região da perna. E ela pode não ficar confortável comigo fazendo isso. E aí eu preciso achar outra pessoa, eu preciso achar um homem, onde ela fica mais confortável com isso. Ou uma mulher fazendo uma mulher. A maioria das vezes a gente tenta permanecer com isso, porque sente-se mais à vontade. Sim. De uma forma geral, né? Existem pessoas que não ligam, e
que tá tudo bem também. É. Porque ela te enxerga como um profissional, mas ela entrega o bem mais precioso dela, que é a vida dela, na sua mão. E tem gente que é muito desencanado, né? Tem gente que, sabe? Tá Não, bom, faz aí. faz aí, né? Agora você falou uma coisa aqui que não tem nada a ver, né? É quase a fobia de tubarão. Mas você falou assim, toda cirurgia não acontece nada, a grande maioria, mas pode acontecer. É igual voar, né? O avião é a mesma coisa, né? Todo mundo fala, não tem perigo e tal. Não tem perigo, né? Você pega lá o aplicativo Fly 24 lá, quer dizer, a malha aérea é absurda, parece um formigueiro, né? Principalmente nos Estados Unidos, Europa e tal. A gente sabe disso. Mas pode acontecer, né? Isso pode acontecer, é assustador, né? Ele costuma ser assustador. E quando ainda é a tua vida, aí a coisa fica mais assustadora ainda. Que no voo também pode, né? Mexer com a sua vida. Pode também, e muito, né? A gente vê relatos aí de pessoas que passam mal e né, tem algum médico a bordo. Cara, isso é assustador, né? Você tem um médico a bordo, quer dizer, alguém tá precisando. E aí você vê que tem gente que fica muito nervoso, né? Fica muito mesmo. Assim, eu vejo, trazendo para minha realidade, né? Você se torna tão vulnerável a partir do momento que você entrega a sua vida para um profissional de saúde, seja ele um fisioterapeuta, um nutricionista, uma enfermeira, um médico, seja ele qual for, você se torna extremamente vulnerável, né? E aí você tem uma coisa onde as pessoas têm muita dificuldade, que é a perda do controle, né? Não, isso aí é... As pessoas, elas precisam de controle. Nem que seja do próprio corpo, mas precisam de 10% de controle do universo. E aí, quando você tá com outra pessoa internada e uma pessoa estranha, que você nunca viu na vida, vem cuidar de você, você perde esses 10% de controle. E aí, existem várias reações. A pessoa pode colaborar com você, a pessoa pode ficar extremamente constrangida, mas não fala nada pra você. A pessoa pode te agredir. A pessoa pode ser seca, ela pode ser... O ser humano tem inúmeras reações. E tudo isso acontece no dia a dia de um hospital, né? Acontece. E assim, se você não ama o que você faz, como é que você vai lidar com tudo isso? Cada um é igual você, Marcelo. Você lida com várias crianças. Cada criança tem um tipo de reação. Então, eu lido com vários adultos. E cada dia de uma forma também, né? Cada dia de uma forma. Você não sabe se aquele dia daquela pessoa... Tá tudo bem no mundo externo dela, Sim. Né? Às vezes o mundo externo dela tá acabando e ela tem que estar lá. E a pessoa fica extremamente irritada, porque ela tem que estar ali. E o externo dela tá assim... O filho caiu, o marido bateu o carro, a minha mãe tá doente, não tem ninguém pra cuidar do meu pai. São mundos complexos. Porque a internação, o estar no hospital, mexe com com a família inteira, né? Inteira. Porque tem a pessoa que fica lá, tem a pessoa que tem que cuidar se tiver filho. Então, é uma situação que mexe com todo mundo, tira todo mundo da rotina. E tirar da rotina, muitas vezes, te fragiliza, né? Porque você tem que reestruturar algo que já está em curso. É os 10% de controle, né? Que você perde. Total. É bem... Então, e aí que minha chefe não me escute, por favor. Mas... Não, mas você tem que compartilhar com ela esse programa. Não, mas ela aí ela vai brigar de você. Não, mas às vezes, por exemplo, se o pai ou uma mãe tá internado, quantas vezes tem filho pequeno, o filho quer ir visitar. Poxa, não é o melhor lugar. Não é o melhor lugar. O hospital é cheio de bactérias, tem 1 milhão de pessoas ali. Você vai deixar uma criança vulnerável? Pra quê, né? Mas também vai bloquear. Um momento desse, onde a criança, muitas das vezes, a gente vê a criança se esgoelando em casa porque quer a mãe, porque quer o pai, porque quer isso, quer aquilo. Tá, e ela só acalma, depois você fala assim, tá bom, vai, 15 minutos. Eu nem vi, hein? Aí, beleza. Aí acalma. Então, a gente muitas coisas. A gente não cuida só do paciente, né? A gente cuida, às vezes, da família dele. Né? E a gente tem que ter braço para tudo isso. Então... Fê, qual que é a sua visão sobre a morte? Porque é algo que meio que tá no seu dia a dia, né? Você lida com isso. Qual que é a sua visão em relação à morte?
tirando o medo do tubarão, que me desencadeou o medo da morte, eu não tenho mais medo, assim, da morte, né? De pavor, de pânico que eu tinha antes. Mas eu tenho muito respeito, né? Eu acredito, depois que eu tive essa maturidade, tive várias etapas do autoconhecimento próprio, eu percebi que a gente não tem controle das coisas, principalmente da morte. Ela vai acontecer no momento que ela tem que acontecer. E da maneira que, infelizmente, vai acontecer, né? Eu lembro, a sua pergunta foi muito curiosa, porque eu lembro uma vez quando foi muito nítido esse dia na minha cabeça. Eu tava na 4ª série. E aí eu tava entrando no carro do meu pai, e minha mãe foi falar tchau pra mim no portão. Do nada, eu perguntei pra ela, mãe, todo mundo morre? Coisas Uma de conversa criança. normal. Vai entender, né? E ela falou, sim, todo mundo morre. Aí eu falei, tá bom. E tipo, E acabou tá bom, ali. acabou ali minha pergunta. Mas o momento de morte que existe no hospital, ele pode ser tão bruto, mas ele pode ser tão pacífico. Depende de como você entende a morte. Depende de como a pessoa que está passando entende a morte. Depende de como a família dela entende a morte. E aí, o profissional, ele tem que ser o mais compreensivo e amoroso possível neste momento. Porque além da vulnerabilidade que o internado já tem por estar institucionalizado, ele está passando por um momento muito delicado, onde eu acredito em vida após a morte, eu acredito em reencarnação, eu acredito que a gente fica um tempo na espiritualidade. Mas não necessariamente é o que você acredita. Eu tenho que respeitar isso, né? Eu tenho que respeitar aquela sua irmã que não quer deixar você ir. É um momento de acolhimento muito delicado. É um momento que eu falo que eu gosto muito de participar, assim. Porque o que eu puder doar, eu vou. Porque aquela família vai ter uma coisa, vai passar por um momento muito, muito difícil, né? Onde nem todo mundo vai compreender aquela morte daquela forma. Tem muitos pacientes que querem ir embora. Eu quero ir, me deixa. E a família não quer. Né? Então, tem um conflito. Porque às vezes a pessoa quer ir embora, mas ela chega num estágio onde ela não responde mais por ela. E a família não quer, então a família segura. Então, esse equilíbrio, né? A equipe multiprofissional tem que ter muito jogo de cintura, assim. Porque até que ponto você vai prolongar um sofrimento? E até que ponto você vai ser bruto também? Vai ser brusco, vai falar, não, aquela pessoa quer isso e pronto, acabou. Porque tem a família para você acolher. Porque a família fica. Né? Então, esse momento de morte é um momento muito específico, assim, eu acho, né? Muito delicado. Então, a pessoa partiu, né? Ela foi para casa. E aí, o que se faz com o corpo? Esse é um momento delicado também. Porque você tem que ter respeito. Não é porque a alma daquela pessoa não está mais naquele corpo que você vai tratar aquele corpo de qualquer maneira. Né? Peça licença para tocar no corpo do outro. É o do outro, não é seu. Então, esse respeito, ele necessita existir neste momento, principalmente neste momento, onde o outro já não responde mais por ele. Né? A minha visão é essa, assim. E é uma atmosfera muito diferente. Eu brinco que a energia do quarto muda, né? A energia da pessoa muda, a coloração dela muda. E a gente, profissional, infelizmente a gente lida com várias mortes. E infelizmente a gente sabe, tá próximo, não tá, vai demorar. Ou não. Quanto mais próximo, mais a gente deixa a família próxima e a gente se afasta.
né? Porque é um momento da família, não é um momento profissional. Então, tem alguns lugares que é tipo, não, tem que dar banho. Não tem que dar banho. Não tem que dar banho. Tem que fazer isso. É realmente necessário? Se for realmente a pessoa depender daquilo, do tipo, não, tem que colocar um oxigênio nele, senão ela vai sofrer. Aí tudo bem, aí você invade isso, pede licença, invade e faz. Se não, pra quê? Tem sempre, eu faço sempre muito essa pergunta dentro de mim, assim, isso vai ser benéfico? Pode ser mais tarde? Ou não, tem que acontecer agora. Sempre faço essa pergunta dentro de mim mesma, né? Quando vem as demandas, assim. Porque a gente tem que, é o que eu falei, olhar o outro, vendo o outro, se importando com o outro. Então, a morte pra mim é uma dessas etapas, assim. Na verdade, eu tô pensando aqui, tem que ser humanizado, né? Tem que ser humanizado e tem que ter no seu caso, né? Eu acho que eu tô percebendo em toda a tua fala o quanto a tua caminhada espiritual, ela te alimenta de força para você ter esse cotidiano de tal maneira que ele te traga paz, né? Porque é muito complexo você lidar com determinadas situações e manter a tua sanidade, manter o teu equilíbrio e saber que você tem uma vida fora dali, né? E essa vida, ela tem que ser vivida, né, de forma integral, feliz e compreendendo que tudo isso desde sempre é parte da própria vida, né? É isso, né? A obviedade da morte tá aí, né? Isso é uma coisa que não cabe a nós realmente ficar questionando, é fato, né? E, enfim, mas eu acho que a questão da espiritualidade, ela é sim fundamental para nos dar mais estrutura. Quem não acredita nisso também não tem problema algum, mas certeza que tem algumas questões que o fortalece para poder manter esse cotidiano. Isso eu acho que é fato. Agora, infelizmente já caminhando para o final quase do programa, você citou lá no começo, né? Eu até falei, né, de forma muito respeitosa, que o seu atual, né, que é o seu marido, eu ia falar se o seu atual marido, ele ia ficar bravo depois com você, achando que ia ter um outro atual depois, né? E eu não sei se ele é ciumento, como que é a questão, né? Mas você já foi inteligente, já citando ele logo no começo, né? Vou fazer o convite para assistirem o episódio do marido dela também. Isso que eu ia falar. Eu ia fazer. Eu acho que já inseria a questão do episódio do marido dela, porque ele é o Ricardo Abramson, que veio aqui e fez um programa sensacional. Inclusive os shorts do Ricardo, teve vários aí que, né, estourou, né, ele falando sobre segurança pública. Ele não é tão sério igual ele passou aqui, né? Então, eu achei ele uma pessoa muito séria, tal. Um momento ímpar. Foi, eu fiquei impressionado. E você fala que ele te apresentou essa ordem, e ali você se encontrou. Então hoje você se sente amparado espiritualmente e também pelas pessoas, que obviamente é um grupo, né? E isso te dá força pro seu dia a dia, pra sua existência, pro seu Marcelo, trabalho. Assim, a espiritualidade, igual eu falei pra você, ela sempre esteve ao meu lado. Sempre. Mesmo quando eu não quis escutar. Ela sempre esteve ao meu lado, né? Mas acho que fazer parte da ordem me traz para a real missão que a gente veio para cá. O sentido das coisas, né? Porque a gente veio para evoluir, né? Sim. A gente veio para o nosso espírito resolver algumas questões e conseguir evoluir. Então, a ordem, ela me dá amparo a todo momento. A todo momento. Minha profissão, eu falo muito tranquila aqui, mas ela não é tranquila, né?
eu vejo as maiores felicidades e as maiores atrocidades do mundo. Praticamente, né? E aí, quando eu fico muito triste, quando algo me abala, ou quando algo inusitado acontece, do tipo, a mulher veio aqui, eu falo, ai meu Deus, não vi essa mulher, e agora? A ordem me traz conhecimento, ela me traz equilíbrio, me traz para conexão com o divino, com o todo. Então, isso é mágico, assim, isso eu não tenho palavras para te falar. Tá, que bom. Quando a pessoa se encontra e ela tem esse norte muito claro, eu acho que isso é a completude, né? Que legal. Fernanda, passou muito rápido o nosso programa, né? Vamos fazer uma parte 2 aí, enfermagem / espiritualidade / Fernanda, parte 2. Eu tô com essa mania de barra, né? Barra. É o chefe / produtor. Chefe / produtor, não, produtor / chefe. Produtor o chefe vem depois de produtor. Ah, entendi. Entendeu? Mas tem o barra. Tem o barra, Entendi. Mas enfim, Fernanda Tei, fala pra nós, Deus e tempo pra você. Deus é o todo. Não tenho palavras assim. Porque vai desde da morte, que a gente citou agora, quem tira a vida? Como que sai dali? Como que sai desse corpo? Né? Em qual momento? Por quê? Assim como está presente na chuva, que te acalma, porque você dormir com o barulho da chuva te acalma. Assim como está presente em tudo, né? Em tudo. Deus é o todo. Tempo, eu acho que ele foi tão misericordioso com a gente, ele ama tanto a gente, assim, que ele deu um presente. O tempo é o presente. Porque ele te faz valorizar o que de fato é importante pra gente. Que é o amor, é a companhia, é o estar junto, é o curtir aquele momento, né? Ou, já vi você citando aqui várias vezes, tem um momento muito feliz em que você fala, nossa, o tempo passou rápido. Ou um momento doloroso, onde o tempo demora pra passar. Então, é um presente, assim, que ele nos deu, acho que para acalentar os nossos corações, né? Acalenta de quem sofre, porque calma, tudo vai com o tempo, tudo passa com o tempo, tudo melhora com o tempo. E quando as situações boas, é tipo, eu tenho que aproveitar o agora, né? Então, acho que é um presente. Muito bom. Muito bom. Agora, Fê, antes de pedir pra você falar a sua mensagem final, a sua palavra pro pessoal que tá assistindo, eu quero falar uma coisa muito legal pra vocês, que é a nova parceria do podcast 1818, que é com a loja Lute Benedetta. Essa loja, ela é uma loja muito especial, porque o que ela faz? Ela traz pontos de luz para a sua casa, para o seu lar, para qualquer ambiente que você quiser. E qual que é o objetivo? Então, é uma loja de velas, se não desse pra perceber, é uma loja de velas, e ela tem vários aromas diferentes. Então, se você gosta de criar um ambiente, trazer esse autocuidado para esse momento, então a Lute Benedetta é a loja certa para você. Vai estar aqui na descrição também o link para vocês darem uma olhada no Instagram, na loja. E a Lute, ela fez uma coisa muito especial, porque ela criou um aroma pro podcast. Um aroma 1818. Um aroma 1818. Então, ela foi um aroma pensado e produzido pensando no nosso podcast. E a partir desse momento, os nossos convidados vão receber sempre uma velinha. Ai, foi a primeira! Você é a primeira. Especial. Você é a primeira. E o aroma... É aroma? O correto? O aroma. Eu queria que vocês pudessem sentir, porque tá muito bom. É o aroma... Deixa eu sentir. Esse tem uma vibe um pouco mais herbal, né? Com essa vibe mais... Muito bom, 1818. Então é um cheiro muito bom, queria que vocês pudessem sentir. Mas, ó, selo de confiança da Lute. Vale muito a pena dar uma olhada no catálogo. E... Fê, esse é o seu presente. Ai, muito obrigada por ter participado. Tá meio longe, mas aí depois eu te entrego. Mas olha, gente, comprem, porque eu já comprei uma vela da Lute. E assim, a qualidade, do jeito que queima, é maravilhoso. E na hora que queima o aroma, né, fica... Nossa, é maravilhoso, é maravilhoso. E digo mais, né, agora com o aroma 1818,
Fechou. Então vai lá na loja, né, vê o catálogo, né, o que ela oferece, qualidade é incrível E aproveite para criar esses momentos de autocuidado na sua rotina, né? De acender a vela, sentir aquele cheiro e, de fato, relaxar a mente, né? Que é muito importante nesses dias desse nosso cotidiano corrido. Então, Fê, você é a primeira presenteada. Muito obrigada. Mas agora é o seu momento também, se você, sua mensagem. Final. Olha, não tem muito para passar, né? Mas a mensagem que eu passo é: cuidem do outro que está ao seu lado, não precisa ser muito distante. Olhe pro olho do outro, vê se o outro também não precisa de ajuda. Porque ajudando o outro, a gente cresce. E a gente se cura também com isso, né? E o outro sempre tem algo a nos ensinar. Então, cuidemos uns dos outros. Muito bom. Muito bem. Fernanda Tei, muito obrigado pela sua presença. Foi muito legal, você narrou toda uma experiência que eu acho que quem está nos assistindo vai achar muito legal. Até porque todos que estão nos assistindo passaram também pela pandemia, por todas essas questões, e é inevitável, todos já passaram por uma situação de médico, hospital, enfermeira, e enfim, são coisas do nosso dia a dia, né? E você narra de uma forma muito tranquila, com bastante sabedoria, de uma forma muito espiritualizada. Eu acho que vai ser marcante esse programa pela forma que você passou as suas experiências. Então, muito obrigado por você ter vindo, né? Você vai ser realmente a primeira a ganhar o Aroma 1818. Aí chega exclusivo, só 1818, só aqui, né? E aí chega em casa, acende essa vela para quando seu marido chegar, né? Depois você fala que você falou dele, para ele ficar feliz, porque ele é um leonino nato, né? A gente mas ele sabe vai querer disso. a vela também. Ele falou que ele vai voltar aqui só para ganhar a vela. Mas é isso. Então eu quero agradecer profundamente você, que dá essa audiência tamanha para nós. O canal está crescendo muito, né? Os nossos vídeos estão cada vez mais sendo visualizados. O 1818 está sendo falado, muita gente está falando sobre o 1818 e muita gente está incorporando essa ideia, porque aquilo que eu digo, né? Isso aqui é um projeto que incorpora vários valores. E esses valores, eles são todos valores humanos que pregam, de forma geral, o amor universal. Então eu quero agradecer muito a sua audiência, o seu apoio. Nós vamos ter novidade aqui no canal, tá bem perto dessas novidades e vocês vão ver, assim, tá bem perto mesmo. E vocês vão ver essas novidades e aí é claro que eu vou contar com vocês, mas eu vou falar na hora certa aqui. Mas, mais uma vez, eu vou pedir para você se inscrever no canal. Vou pedir para você deixar seus comentários e compartilhar muito. É muito importante que vocês compartilhem os nossos vídeos. E, claro, desejar a você muita, muita, muita luz. E fica aqui um grande abraço do amigo Marcelo Lambert. E até o próximo episódio.